Boa tarde, bem-vindos ao segundo dia do Festival Panos, do quarto Festival Panos, o primeiro espetáculo de hoje, que é a segunda apresentação do Coro dos Maus Alunos. Houve uma ontem pelo grupo da Companhia Arte Viva do Barreiro. Vamos agora ver o Coro dos Maus Alunos do Tiago Rodrigues pela turma de 9B e o Clube de Teatro da Escola El Rei Dom Manuel I de Alcochete. Hoje temos a primeira apresentação do Refuga, da Abby Morgan, pelo grupo Nasci na Lua de Tondela. É isso mesmo que eu ia dizer, era pedir para desligarem os telemóveis antes do espetáculo. Queria também lembrar-vos, aos que não sabem, que o livro dos panos está à venda lá fora pelo módico preço de 5 euros, que dá 2 euros pelas duas primeiras peças e 1 euro pela terceira. É à vossa escolha saber qual é que tem o desconto. E queria então pedir uma salva de palmas para o grupo de Alcochete. Está tudo no YouTube. Podem ver. Toda a gente pode ver. Nós entramos pela sala. Éramos 8, rapazes e raparigas. Entramos pela sala e partimos tudo. Partimos cadeiras. Partimos mesas. Partimos o quadro preto. Partimos braços. Partimos a cara aos professores. Mas no YouTube a imagem não é muito boa. Mas dá para ver que se dá com uma cadeira nas costas da professora. Eu filmei tudo com o telemóvel. A gente empurrar os professores à estalada neles. Eu não estava lá. Não vi nada. Epá, eu não sabia que alguém tinha uma arma. Ele levou a arma só para assustar. É do meu pai. Eles queriam que eu fosse com eles. Eu disse que não. Eu tentei convencê-los. Deitámos as estantes ao chão. Eu não ia disparar. Eu só puxei da arma para lhes mostrar quem é que mandava. Fecharam-me na despensa porque sabiam que eu ia contar. Passei aquele tempo todo na despensa. Quando vi a arma, não disse nada. Nunca pensei que estivesse carregada. Só estando lá que dá para perceber. Os professores, todos em pânico. As pessoas de joelhos a chorar. E eu a filmar tudo com o telemóvel. E eu a pontapé à professora de matemática. E eu com lá para imitar a pariu. E então enganar. Isso é que só conseguia pensar no professor. O que eles tinham feito ao professor. A gente a ele chamava professor. Que era o que nos ensinava. Aos outros não chamavam professor. Filhos da puta! Aos outros chamados. O professor não gostava que a gente o chamasse. O professor era bom demais. E disse-nos que se o professor estivesse ali, ia dizer o mesmo que eu. O professor queria que fizessem aquilo. Filhos da puta! Mas eles fecharam-me na despensa. Quando reparei, estava uma data de gente das janelas a gritar. Uns a gritar, outros a aplaudir. Eu até pensei que fosse um plano. Eu disparei.
sala. E os que estavam nas janelas começaram a gritar. E eu nunca parei de filmar. Era como se estivesse a ver um filme. Como se não estivesse lá. Eu juro que não estava lá. Eu estava na dispensa quando ouvi o tiro. Mas nós não tínhamos outra opção. Nós tentámos falar. Eles não nos quiseram ouvir. Nós tínhamos que fazer alguma coisa. Porquê? Eles querem saber porquê. Ainda bem, foi por isso. Para nos ouvirem. Foi por isso que eu disparei. Foi por isso que eu filmei. Eles não queriam ouvir-nos. Eles escolheram não ouvir. Oh, mas toda a gente ouve um tiro. Não se pode escolher não ouvir um tiro. Agora toda a gente quer saber porquê. Agora querem ouvir. Nós contamos. Estamos aqui para contar porquê. Se calhar, não vão perceber. Se calhar nem nós percebemos. Mas vamos contar à mesma. Viste o filme ontem à noite? Incrível, não era? Eu adormeci. Era uma telenovela. Eu gostei. Eu chorei no fim. Eu só acordei no fim. E o velho sentar-se. E de repente ele diz: Alguém é capaz de me insultar? E aí, nós parámos de falar sobre o filme. O filme que era mau. Pelo menos a parte que eu vi. O filme era bom. Mas nós parámos de falar nisso. E ele repete, muito devagarinho, alguém é capaz de insultar. insultar, disse eu, Insultar, disse o professor. chamar nomes, humilhar, Ridicularizar. Procurem no dicionário. Tem vários nomes, mas resume sempre. E vocês levantam-se, chegam aqui à minha frente e tratam-me mal. Mas por que havíamos de fazer isso? E ele responde: porque quer ver se são capazes. É uma espécie de avaliação de matéria dada. Disse ele. Qual matéria? Pergunto eu. Filosofia. Nós já tínhamos ouvido falar deste velho. Tínhamos ouvido dizer que era estranho. Tínhamos ouvido dizer que havia um escândalo há muito tempo. Um escândalo. Mas que tipo de escândalo eu não sei. tinha ficado maluco. Ou um esgotamento nervoso. Foi um escândalo. Isso justamente levou a sua invenção. Fizeram isso para que pensassem que o velho estava maluco. E qual é que foi o escândalo? Isso não sei, mas acho que foi um escândalo. Esteve 7 anos de ensinar, voltou agora. Eu não sei, mas ouvi dizer que era um problema psiquiátrico. A minha mãe andou nesta escola e lembra-se dele. Diz que ele era um professor diferente, estranho, divertido, mas mesmo muito estranho. Foi o que a minha mãe disse, não sei se é verdade. Havia histórias sobre ele, mas ninguém tinha mesmo certeza se era o mesmo sobre ele. E agora? Tinha vontade de dar aulas, talvez, se tivesse não. Agora ninguém sabe de quê. Ninguém sabia ao certo o que ele tinha metido. E olhando para ele, percebia-se que tinha tido alguma coisa, mas era impossível dizer o quê. E o velho sentado a olhar para nós, e não se imaginar qual seria as histórias dele, as histórias verdadeiras deste velho estranho, nos pedia que o insultássemos. E ninguém era capaz de perguntar o que toda a gente estava a pensar. O que é que os insultos tinham a ver com filosofia? O professor diz, vocês são livres. E eu penso que se calhar a aula já começou. Vocês têm a oportunidade de escolher entre isto e aquilo. Mas esquecem-se, o mais importante é defender isto, você contra aquilo. Sim, a aula já começou. Vocês comem comida japonesa, a ver refrigerantes americanos. Esta roupa espanhola, ouvem música finlandesa.
Estão abertos a tudo. E isso é mau? Resta saber se é bom, responde o professor. Porquê que não havia de ser bom? E o professor responde: lembro-me bem por tive de pensar na frase várias vezes para entender. Porque é que eu não haveria de poder julgar que é mau? Foi isso mesmo. Também me lembro. Porquê é que eu não havia de poder julgar que é mau? Apesar de já não perceber bem o que ele queria dizer, resolvi tentar continuar a conversa e disse: mas o professor acha mal a comida japonesa ou acha mal que eu coma comida japonesa? E qual é a diferença? Pergunta ao professor. Nesta altura, eu já me estou a rir, porque acho piada que o tema da nossa primeira aula de filosofia seja sushi. E eu começo a passar porque nunca comi comida japonesa. Como é que chama isso? Sushi! Nunca comi isso. O professor é livre de não gostar de comida japonesa e eu sou livre de gostar. Só isso? Disse o professor. Ninguém responde. Sois o quê, digo eu? Começo a ficar irritado. Irrita-me também que ninguém responda. Ele começa a ficar irritado e o professor se ri. Parece estar a gozar connosco. Estou a pensar convosco. Se é bonito ou não, depende da qualidade do vosso pensamento, diz o professor. Não sei porquê. Tenho a sensação que vou desatinar com o velho. O professor pode não gostar de comida japonesa, mas não pode impedir-me de gostar, porque eu sou livre de gostar e de escolher o que quiser. Quer dizer, isto é o professor a falar. Quer dizer que tu nunca serias capaz de ser contra alguém comer isto ou aquilo. As pessoas não são livres, cada um faz o que quiser e desde que não te chateiem não temos nada a ver com isso. Quer dizer, disse o professor, quer dizer que eu não tenho o direito de ser contra tu gostares disto ou daquilo? Acho que não, o professor não tem o direito, eu escolho o que eu quiser. Então tu escolheste ter um escravo. Mas a favor da escravatura. Não tenho eu nada a ver com essa escolha. A escravatura não tem nada a ver com comida japonesa. Insultos, filosofia, comida japonesa, escravatura. Esta já é a melhor aula da minha vida. Nesta altura, eu ainda não sei que o professor vai ser a pessoa mais importante da minha vida. Penso que o velho está maluco. Está senil. Mandaram-nos o professor avaliado. E estou mesmo a passar-me com ele. Quem? Disse o professor. Porque a escravatura é contra os direitos humanos. E comer sushi não é. Mas há pouco menos de 200 anos, a escravatura não era proibida. Sempre houve escravos. E até há bem pouco tempo era perfeitamente normal. E o que é que te garante que daqui a 200 anos comer comida japonesa não será visto como uma coisa abominável? Não haverá já hoje quem pense isso. Não haverá quem pense que os peixes que morrem para tu comeres o teu sushi são assassinados para teu prazer. Não haverá quem pense que é hediondo os humanos matarem outros animais e depois os comerem. Será que aqueles são contra tu comeres essa comida não são vistos como heróis? Da mesma forma que hoje achamos heróis aqueles que lutaram contra a escravatura. Porque se esses homens e mulheres lutaram contra a escravatura não achassem possível interferir nas escolhas dos outros, nunca teria sido abolida a escravatura. Nunca teria sido feita uma lei. Que agora todos devemos cumprir. Tudo isto, diz o professor. Mais ou menos tudo isto. Tudo isto, palavra por palavra. Lembro-me perfeitamente. Escrevi no meu caderno. Palavra por palavra. E eu murmuro. Mas agora vivemos em democracia. Cada um faz o que quiser. E aí o professor fica sério. Parece zangado. Avança uns passos. Democracia? É o que ele diz. E de repente parece maior e mais jovem. Passa as mãos pelo cabelo branco. Como se estivesse a preparar-se para qualquer coisa. Como se só agora a aula fosse começar. Mas é democracia. Pelo menos nessa. Tu falas. Temos que escolher alguém. A maioria pode escolher o outro. Isto não é interferir na minha escolha. É isso a tua democracia. E eu penso, porquê é que eu me pus a discutir com o velho? Porquê é que eu não me calei como os outros? Porquê é que eu tenho a mania que sou inteligente? E agora o que é que eu digo? O velho parece que se acalma. Não te preocupes. Está a fazer bem. Vou só uma palavra. Para a próxima, pensa duas vezes antes de democracia. Há palavras difíceis. Há palavras que são quase palavrões. Mas para que podes dizer palavras dessas? Mais não teres me insultado quando eu te pedi. Nós vimos. O velho sorri. Se calhar o velho não está senil. Tu! Tu viste um
Outra. Tu viste o mesmo filme, tu gostaste e tu adormeceste, não foi? Mas não é um problema um gostar e o outro não, certo? Temos de ser tolerantes. E as pessoas gostam das coisas diferentes. E essas tretas do costume, é isso? Acho que sim. Mas se um de vocês não tiver a vontade de convencer o outro de que o filme é bom ou mau, não há nada para discutir. Se não há nada para discutir, não se avança. E podem pensar que é arrogante tentar convencer os outros das nossas opiniões. Mas se ninguém fosse assim arrogante, já tínhamos escravos, percebem? Não se fazia filosofia. Não se tentava seduzir alguém que não gosta de nós. E se bem que eu não estou nas tintas para os vossos namoros. Pelo contrário, estou muito interessado nesta aula, diz o professor. Nesta aula, quero que defendam coisas que parecem absurdas. Como pareceu absurdo aos escravos um dia serem livres. Como parece absurdo que eu seja contra alguém comer comida japonesa. Mesmo que pareça impossível. Mesmo que vos pareça mal. Mesmo que vos custe. Mesmo que vos pareça proibido, insulto outro e arrogante. Por isso é que quero que me insultem. Quero que me insultem agora, diz o professor. Cesse o meu silêncio. Estúpido! Isso é pouco. Estúpido! Foi mais alto, mas continua a ser pouco. Palhaço! Não me sinto insultado. Isso não atravessa o meu limite. Mas Não tenham medo. Isto faz parte da aula. Não é pessoal e não vou levar mal ao que me disseram. Cabrão! Isso mesmo. Fico uma grande puta. Muito bem. Camilo? Pode ser melhor. Não é Camilo? Vá pensando nisso à volta de ti. Mordoso. Ok. Não consigo. Não te vou obrigar. Desculpe. Tenta só uma vez. E se não conseguires, não há problema. Não é assim tão difícil. Queres que diga um insulto ao ouvido? Posso, professor? Pode. Não, não sou capaz de dizer isso. Diz lá! Estás à vontade, diz o professor. O quê? Pergunta o professor. Picha-mol, monte de merda. Muito bem, responde o professor. Cara de cu. Não, isso já não fui eu que disse. Boca de esgoto. Bem, acho que já chega, diz o professor. Desculpe, entusiasmei-me. Professor, voltar. Já pensaste? Eu não posso. Não queres? Eu não quero dizer mais coisas dessas. Você não pode obrigar. Eu não quero. Tudo bem, diz o professor. Mas aos próximos, pedimos para ser mais criativos. Mas é pô. Foi mais, mas é pouco ofensivo. És uma variz no cu do elefante, tão inchada que parece uma melancia podre. Que é viral. Tu és um vómito de sushi enrolado numa alga de merda. Não tá. Já no tema de comida japonesa foi de merda. Uma última ronda, diz o professor. E aponta para nós. Cona mole! Cona da trilha! Cagalhão-te agarrado à parede da sanita. Sempre de morral. És tão velho que se fosse uma vaca davas leite a seco. És um o sovaco do jabuli. És um temaki de peixe podre regado com misto de soja. Ah, já chega, diz o professor. Ao limite de outro. Comida japonesa, que me podem chamar num dia. E nós filhos. E ele diz: agora vou para casa curar o meu amor próprio. Estão todos de parabéns. Todos. Acho que vamos ter um grande ano letivo. Acabou a aula. E nós saímos da sala. Não sabíamos bem o que tinha acontecido, mas tinha acontecido alguma coisa que nunca nos tinha acontecido antes. Estávamos diferentes. Diferentes. Era mais
mais juntos. Olhávamos uns para os outros, como se tivéssemos passado qualquer coisa juntos. Qualquer coisa que só nós é que sabíamos. Apesar de não sabermos como se chamar. Como se tivéssemos passado um dia preso no elevador. Como se fôssemos os únicos sobreviventes de um desastre de avião. E no intervalo, quisemos contar a toda a gente. Contado assim por alto, os quartos mais engraçados. A parte dos insultos. Estávamos tão excitados com aquilo. A escola não falava de outra coisa. Todos queriam saber como ele era, porque tinham ouvido as histórias. E nós contámos algo. E toda a gente concordou que as histórias deviam ser verdade. Ou então mentira. Mas toda a gente concordou que ele era mesmo estranho. Ninguém falava noutra coisa. Os professores, o Times, a senhora da pastelaria. O diretor. E a nova diretora adjunta. E foi neste dia que o inquérito começou. Se soubéssemos, nunca tínhamos dito nada no intervalo. Nunca nos passou pela cabeça que desse no poder. Mas o professor imaginava que isto poderia acontecer. Claro que imaginava. Ele queria que isto acontecesse. Opa, seja como for, foi por nossa causa que o inquérito começou. Foi por causa de nós e o novo diretor. E a nova diretora adjunta. Foi por causa de nós que eles começaram o inquérito. Nós estávamos entusiasmados. Porque espalhámos o entusiasmo pela escola. Porque ninguém falava noutra coisa. Porque alguma coisa tinha mudado. Não sabíamos o que era. Alguma coisa. Não demorou muito, umas semanas. O diretor já tinha dado as regras do uso dos balneários. Vamos ser uma escola modelo, dizia o novo diretor. Tinha-me dado as regras de empréstimos de livros na biblioteca. Haverá novas normas adequadas ao novo ensino, dizia o diretor. Mais liberdade e mais responsabilidade numa escola de todos. As regras disciplinares nas aulas e nos intervalos. Juntos faremos uma escola melhor, dizia o novo diretor. Não demorou muito. Umas semanas. Não fomos ser chamados. E na aula de filosofia, todos trazíamos comida. Sentávamos em cima das mesas e o professor dizia: Não acreditem em mim. E na semana seguinte, o diretor anunciava. Eu só quero que sintam que a escola é vossa. Confiem no meu projeto. Não fomos ser chamados. Ouçam, dizia o professor, a escola já é vossa. Quero uma escola onde todos podemos estar juntos e onde todos podemos ser melhores. A questão é o que vocês fazem com a escola. Eu tenho um plano para esta escola. A questão é vocês terem o vosso próprio plano. As coisas não podem continuar como de antes. As coisas não podem continuar como de antes. Epá, mas quem é que disse isso? O professor Não, foi o diretor. Não foi isso que ele disse. Quem? Professor? Mas foi o diretor que disse isso. Como é que sabe? Lembro-me tudo. O professor disse as coisas nunca continuam como de antes, porque estava a falar de mudança perpétua. Não, só estava a falar de liberdade individual. Epá, isso foi noutra aula, muito mais tarde. Nós nem sempre concordamos. Já recordámos tudo o que se passou muitas vezes, mas nem sempre concordamos. Às vezes mudam as datas, outras vezes as frases. Nem tudo o que vamos contar aconteceu exatamente assim. Mas concordámos que é mais importante contar esta história do que saber quem disse o quê. Quando aconteceu isto ou aquilo, porque no fundo fizemos o que fizemos para poder contar a história do professor. Com erros, Com partes inventadas, não concordamos com tudo o que dizemos. Mas mesmo assim, é a história do professor. Portanto, já sabem, nós nem sempre concordamos. Mas é impossível concordar, porque esta é a história do professor. Vocês também não vão concordar. E naquela altura, as histórias sobre o professor corriam pela escola e pelas casas.
Dizia-se que ele nos confundia. Os alunos do professor vestem-se de forma diferente. Respondem todos, estão sempre a ler. Querem mudar as regras, não cumprem as regras. Ele está-se nele. Eles vão na conversa. E o diretor, o novo diretor? Eu tenho um plano para esta escola. O novo diretor disse que era preciso fazer qualquer coisa, que aquele professor não encaixava no plano, que aquele velho era um impossível, era do contra, antigo, estranho, perigoso. Não sabemos o que terá dito, nem concordamos sobre o que não sabemos que disse, mas sabemos e concordamos que disse qualquer coisa. Disse qualquer coisa antes, porque o que ele disse a seguir foi: vamos abrir o inquérito, e um a um fomos sendo chamados. E quando foi chamado o primeiro, o professor disse: Se vos perguntarem sobre as minhas aulas, Não mintam. é por isso que sabemos que ele sabia. Ele sabia como é que a coisa ia acabar. Ele queria que acabasse assim. Ele queria que nós contássemos tudo. Todas as coisas, todas as aulas, tudo o que sabíamos que era bom para nós. E tudo o que não tínhamos a certeza se era bom ou mau. E tudo o que era mau. Tudo o que eram as nossas aulas. E um a um fomos sendo chamados. Eu fui o primeiro a ser chamado. Logo em outubro. Na reunião de pais de início de ano, os meus pais tinham dito que eu tinha sido obrigado por um professor a dizer asneiras. Logo no primeiro dia de aulas, estava muito perturbado, tinha pesadelos. A escola não podia permitir uma coisa destas. E o diretor, sentado à minha frente, gravata de seda amarela. O diretor esconde um sorriso por trás da cara séria. Diz que os meus pais foram uma grande ajuda, porque queriam fazer qualquer coisa para salvar aquele professor. E esperava que eu também fosse uma ajuda. Contasse tudo quanto tinha acontecido. E eu contei, só não disse as asneiras. O diretor disse. Escreva as asneiras neste papel. E eu escrevi. E ele leu. A cara dele ficou vermelha. Ele pareceu-se que disse que estava escondido por trás da cara séria. O vermelho das bochechas fazia contraste com o amarelo da gravata. E eu comecei a chorar. O que é que vai acontecer? Assim, nada. Desde que continua a contar-me tudo o que se passa naquela aula. Eu não vi como os outros. Eu não disse que mais não era como os outros. Eu sei, você é um bom aluno. Sou. E o diretor mandou-me não falar sobre isto com ninguém. Se fosse contar que ele tinha sido às aulas. Todas as semanas. Percebeu? Sim. Um a um fomos sendo chamados. E em novembro, logo no início, fui chamado à sala de medicina. O diretor mostrou-me um papel com asneiras. E eu disse que me tinha aquela letra. Ele cortou logo o papel. Você assistiu a esta fantochada? O quê? Viu a fazer um deparo? Não se faça de par. Você confirma que na aula de filosofia os alunos foram obrigados a dizer asneiras e que vêem jogos de futebol e que fazem apostas a dinheiro em qual o jogador vai marcar golo? Eu não presto tanta atenção às aulas de filosofia. Estou sempre a jogar no telemóvel. É verdade que chamou incompetente à sua professora de matemática? É isso que anda a aprender na aula de filosofia? A ser insolente com os professores? Incompetente! Está a ver, Sr. Diretor? É que isto não faz sentido. Eu nunca chamaria incompetente à professora de matemática da competência dela. É algo que não me incomoda. Faço as aulas de matemática a jogar no meu telemóvel. As suas notas estão a baixar. Esta conduta não ajuda em nada. Não percebe que este professor o está a prejudicar? Não é o professor, é o telemóvel. Ponha-se na rua. Fique avisado que há a primeira oportunidade de arranjar maneira de o suspender. Deixa-me ele tirar o telemóvel. E ele sai da sala do diretor. E na aula contou ao professor como tinha sido a conversa. Mas o professor disse: Se vos fizerem perguntas sobre esta aula, já vos disse, contem tudo exatamente como se passa. Porque se contarem outras coisas, eu não me poderei defender. Eu só posso defender-me da verdade. Só queria ajudar. Mas eu não pedi ajuda, responde o professor. Então, eu volto à sala 501, à sala do diretor, e conto aquilo dos insultos e do futebol. É verdade. Bem parecia que você não queria ser suspenso. E venho-me embora. um a um fomos sendo chamados. Não sei se foi em novembro ou dezembro. Estava a chover granizo. As pedras batiam na janela da sala do diretor e a mim gostava de ouvir a voz dele. Mas quando ele terminou de falar, percebi que a ideia, de forma geral, era eu vomitar tudo o que sabia. Contar a minha história. E foi o que fiz.
Quando ele pergunta se o professor me encoraja, eu digo que o professor me dá conselhos técnicos e que os meus grafites têm melhorado imenso por causa dele. Também digo que já decidi que vou continuar a pintar por causa dele. O que eu queria dizer é que quero ser artista. Mas o que o diretor quis perceber é que eu pinto as paredes da escola por causa do professor. Também é verdade. O diretor ainda disse mais qualquer coisa, mas o granizo estava a bater com muita força. Já não ouvi nada. Quando cheguei a casa, percebi que estava suspensa durante 2 semanas. Tinha um telefonado da escola. Já tinha parado de ver granizo. Um a um fomos sendo chamados. E em janeiro, quando tínhamos feito um jogo, chamaram o menino. O diretor tinha uma gravata de seda azul. Afinal, o que é isso de não comerem? É filosofia. Explique-se. O professor disse que era uma experiência. A experiência é não comer. O professor disse que era opcional. Não comer. Ele mandou-vos não comerem. Sim. Então, e de onde é que lhe veio essa ideia? Não é dele, é Aristóteles. Aristóteles. É um filósofo. É claro que é um filósofo. Podia não saber. O que eu não sei é como é que Aristóteles teve a ideia de vocês não comerem. É que Aristóteles diz que só somos capazes de sentir verdadeira compaixão por uma tragédia posso sonhar aconteceu-lhes a nós. Então vocês não comem para saber o que passa a alguém que morre à fome. Acho que é isso. E você acha isso normal? Normal não, mas também não acho mal. Já é um bocado de fome. Quanto tempo é que não come? Desde ontem de manhã. Quanto tempo demora essa experiência? O limite é o de cada um. Vai estar maluco? Eu preferia que lhe chamasse professor. Vai estar maluco? Isso tem de parar. Há colegas vossos que já desmaiaram. Tiveram sorte. Agora já podem comer. Mas estão preocupados com o fome. Enviam hoje para a África. Organizam uma campanha de solidariedade da escola. Acho que a ideia não é essa. Acho que a ideia é filosofar. Chama filosofia a passar fome. Há quem diga que é a liberdade, que o nosso corpo é o único lugar onde somos livres. Eu disse-vos isso. Há quem diga que o chum abre os olhos. Ganhamos outro olhar. Vemos coisas diferentes, que nos tornamos mais puros. Eu disse-vos isso. Isto não sei, acho que ainda nos livros. Mas isso está a perguntar ao professor. Só está a aprender. Ele também vos ensina a serem assim, sarcásticos. Não, se aprender sozinho. Você pode aprender qualquer coisa. E 3 anos de banana. Ainda hoje não sei se sinto verdadeira compaixão por quem passa fome. Depois das horas, começou a marcação cerrada. A diretora adjunta foi à nossa sala, com o seu lenço azul e amarelo. Disse ao professor que o diretor tinha mandado dizer que a partir de agora devia seguir só em cima da matéria está no programa. É o que eu tenho feito, diz o professor. Mas é fazê-lo de forma normal, diz a diretora adjunta. Caso contrário, o diretor vai fazer uma queixa ao Ministério e suspendê-lo das suas funções. Há demasiadas queixas de alunos e pais. Você está no fim da carreira. Tenho a certeza que não voltou em si ao fim destes anos apenas para criar ainda mais problemas do que aqueles que se diz que sabe ter na sua carreira. Porte-se bem, dê o exemplo. Com certeza, disse o professor. E ela sai, cheia de ópera em Roma, com os saltos altos a fazer barulho no chão da sala. E nós chegámos à conclusão que o professor afinal não é o rebelde que pensávamos. O professor nos condutor quando é preciso. Ele é só garganta e está preocupado com a forma, com estas coisas dos velhos. E depois, eu sou chamada à sala 505. Está lá o diretor. Boa tarde. Está de gravata laranja. Está também a diretora. Boa tarde. A gravata dele e o lenço dela não combinam. É o que eu penso quando entro na sala. E eles perguntam-me como correu a aula de hoje. Como foi, depois da senhora diretora adjunta ter saído da sala? Eu penso que o professor insistiu para nunca ocultarmos nada, para nunca escondermos o que se passa na sala. Embora me custe, conto o que se passou. E até me divirto enquanto me lembro. Conta ou não? Quando a diretora saiu. Diretora adjunta. Quando a diretora adjunta. Senhora diretora adjunta. Ficámos todos a pensar que o professor era manso nem por verem que afinal tinha sido tudo garganta. E quando digo isto, o diretor e a diretora adjunta olham um para o outro, como se fossem amantes.
Continue. E então, perguntámos ao professor se vai mesmo oferecer. E ele diz que tem uma história para nos contar. Quando comecei a dar aulas, Diz o professor. conheci um velho professor de Química que já estava meio senil. Pelo menos, era o que todos pensávamos. Era um homem mole, distraído. Os alunos diziam dele gato sapato. Cada dia gostava mais de assistir àquilo. Este professor, não sei, sabe velho, não ter sido sempre assim, não conseguia que os alunos o respeitassem. E então? E então o professor continuou. E então, um dia, fui ter com ele e perguntei-lhe como é que era possível deixar que os alunos o tratassem assim. Como é que conseguia suportar a humilhação? E ele respondeu, é simples, vinho deles. Como assim? Perguntei eu. Ensino tudo ao contrário. Passo as aulas inteiras a ensinar coisas que estão mal. Todos os cálculos, todas as reações químicas, até os nomes científicos, tudo errado. E como sei que nenhum deles já alguma vez irá confirmar que o professor me diz estou a fazer-lhes um mal incomparavelmente maior do que aquele que eles me fazem a mim. E então o professor começou a fazer o mesmo connosco. O mesmo. É ensinar ao contrário. Disse que era a única forma de seguir o programa. Que era onde estavam escritos os manuais, como o senhor diretor e a senhora diretora adjunta queriam. E agora? Passa a aula a dizer-nos mentiras. E o trabalho de casa de todos é descobrirmos onde é que ele mentiu. E as semanas passavam-se, e as aulas sucediam-se, e o inquérito continuava. Como um ruído que quase não se dava conta. Como um mosquito numa festa. Um mosquito que não se ouve porque a música está demasiado alta e estão todos a dançar e cantar. Um mosquito que só se vai ouvir quando todos forem embora. Quando os donos da casa se deitarem, quando as luzes se apagarem. E então, esse barulho, que até aí não se conseguia ouvir, vai tornar-se audível, cada vez mais forte, até ser insuportável. E assim continuava o inquérito. Como qualquer coisa pode ser ignorada, até ao momento em que se torna insuportável, como um mosquito numa festa. E um a um continuavam a ser chamados. Foi chamado logo a seguir às férias da Páscoa. E você sabe alguma coisa deste vídeo obsceno que foi colocado na internet? Foi logo a seguir às férias da Páscoa. Lembro-me bem porque tive banquete. 3 vezes na Páscoa. Foi nessa altura que fizemos o vídeo. A única coisa que eu preciso saber é se ele tem conhecimento do vídeo. Se ele o aprova, se foi ele que vos deu a ideia. Acho estranho só estar a diretora adjunta a dirigir um interrogatório. Deve estar o diretor. O diretor não quis envolver-se nestas. E ela ajeitou-me de cedo. Está muito preocupado, mas acho que não se deve envolver pessoalmente nesta parte do inquérito. Porque quando toca à sexualidade dos alunos, entramos num terreno muito delicado. Então mandou a Achámos que seria melhor ser uma mulher a tratar disso. Eu também acho. Isso é uma questão sexual. Foi você. Foi. E a rapariga sabia que estava a ser filmada. E é você que está com ela no filme. E o vosso professor de filosofia tem alguma coisa a ver com isto? Tem. Foi ele que vos deu a ideia absurda de fazerem este filme? Não, a ideia foi nossa. Foi ele que filmou? Não, a não webcam. É uma câmera ligada ao computador. Serve para as pessoas se verem na internet. Eu sei o que é. O meu filho tem uma. E quem é a rapariga? Certo, agora o Kim Zilga. Estar a dizer quem é. Zilga. Você põe um vídeo na internet com 2 adolescentes a terem sexo e vai falar-me de elegância. O sexo é elegante. Dependendo dos praticantes, claro. Estou farta desta impertinência. Fizemos tanto trabalho. Encontrar posições que não revelassem a nossa identidade. Você vai ser expulso. Sei que eu acho de Zilga. Um a um fomos sendo chamados. Ele vai ser expulso. Mas já está decidido. Isto não quer que aconteça ao mesmo assim. Vai explicar o que é que o vosso professor de filosofia teve a ver com esta história. Eu tinha ido à sala de 505 com o professor da expressão e disse-lhes que era eu que estava no vídeo. Até lhes mostrei o saltinho da barriga. Este, que é para eles poderem comparar e ver se o mesmo eu. Mas a diretora adjunta disse-me este vídeo uma vez e que se recusava a vê-lo outra vez. E disse-lhes que não podiam expulsá-lo, porque não tinha feito nada de mal. E que se o expulsassem, teriam de expulsar a mim também. Porque tinha tanta responsabilidade como ele. E que era discriminação se o expulsassem por ser rapaz. Eles responderam que eu era uma boa aluna. Eu respondi-lhes que se ser uma boa aluna era ele ser expulso e eu ficar, então por isso é má aluna. Porque tinha passado meses, anos, à espera que acontecesse alguma coisa. À
À espera de não me sentir mal quando olhavam para mim. À espera de me sentir em casa. Na minha casa. À espera que alguém chegasse ao pé de mim e me prendesse os cabelos atrás da orelha. À espera que alguém me explicasse o que era melhor para mim, como é que havia de ver a minha vida. Se havia de tomar chá ou café, se havia de esperar ou não, se havia de falar ou ficar calada. E um dia, o professor passou a falar de livre-arbítrio, a falar do indivíduo e de como é difícil, como é quase impossível fazer qualquer coisa que nos enche de alegria. Que é isso que queremos fazer ou dizer? E de como é preciso ser radical para conquistar essa liberdade. Acho que foi isso que ele disse. Mas lembro perfeitamente de ele dizer, mesmo no final da aula, mesmo antes do toque para irmos para o intervalo, lembro-me dele dizer: vocês são as pessoas que vocês sentar à espera. E tu és a pessoa que quer deixar à espera. Que aquilo parecia publicidade, parecia um político a falar, parecia o refrão de uma canção. Mas eu acreditei. Tu és a pessoa que quer deixar à espera. E então olhámos um para o outro. E então decidimos ir para a cama. E decidimos filmar. E decidimos pôr um novo professor no título do vídeo. E decidimos pôr o vídeo no YouTube. E agora? Estou feliz. Foi bom. Acusado de incitar menores à prática de pornografia. De abuso de poder, obrigando os alunos ao uso de linguagem obscena nas aulas. De promover valores antidemocráticos e antissociais. De defender práticas que levam à anorexia. Jogo ilegal. Vandalismo. Instabilidade emocional. E delinquência. Em maio, a pessoa foi chamada à sala de polícia. Mandaram vir os outros professores da escola. Mandaram vir os nossos pais. Mandaram vir gente do Ministério. Da Delegação Regional, do Governo. Da Câmara Municipal. Da Associação de Pais. Disseram que para já não envolviam a polícia. Mas a notícia saiu em alguns jornais. Não estava na primeira página, mas já falava de pornografia. Um dos jornais falava de suspeitas de pedofilia. E a polícia anunciou que iniciaram uma investigação. Assim que o inquérito interno terminasse, iam investigar. Em maio. E o diretor prometeu toda a ajuda na investigação. Em maio. Ler as acusações feitas ao professor. Leram os certos do que tínhamos dito ao diretor e à nova diretora adjunta. E nós não pudemos entrar. E o tempo começou a passar muito depressa. Como uma paisagem vista dentro de um comboio. E dentro da sala 501 mandaram o professor falar. Se explicasse agora. E eu estava a encostar à janela e ouvi ao professor. Veja aqui pais, professores, governante e alegre. Porque embora saibam que estou aqui para resolver um problema e acreditem que seja eu esse problema, as minhas aulas conseguiram ao menos que estivessem aqui todos presentes. E é sempre um motivo de alegria ver
sociedade tão interessada na educação dos seus filhos. Estou alegre. Eu tinha o que o professor dizia aos outros à minha volta. Estou alegre, portanto, e o professor continuava. Também não estou triste com as acusações que me fazem, porque a minha idade dá um pouco de tristeza. E aquilo que aqui me acusam é suficiente para provar como é injusto eu quis ser acusado. Como é injusto o boato, o rumor, a ignorância que não aceita ficar muda. E que tantas vezes expressou sobre mim. Deve ver vestido o ensino durante anos. Mas sabe uma coisa? Aprendi nos 7 anos que estive a ensinar é que as injustiças não devem entristecer-me. Devem antes encher-me de alegria de as combater. E por isso volto a ensinar. E daí tirei muito prazer. Estou alegre, portanto. Estou alegre, portanto. E nesta altura eu vou a casa. Eu penso que temos que fazer qualquer coisa. Eu decido dar a volta e abrir a porta. E eu penduro-me na janela para ver lá para dentro. E o professor continua a falar. Quanto à linguagem obscena, é certo que a praticaram na minha aula. Embora tenha que dar o mérito à família destes alunos e aos seus anteriores professores, alguns daqueles aqui presentes, uma vez que estes jovens se mostraram exímios nesta matéria. Eu entro na sala, eu vejo o professor, eu vejo o diretor e quero falar. E eu vejo como o professor sorri para ele. Depois olha para a janela e sorri para mim. E os meus e o diretor assim. E eu penso que temos de fazer qualquer coisa. E o professor sorri, muito calmo. E os meus pais, também estavam lá, gritam que eu tenho de sair. Eu estou em casa a mexer nas gavetas da cômoda, no quarto dos meus pais. E o professor continua a falar. Quanto ao junto como experiência filosófica acerca das vítimas da fome no mundo, filo porque achei excessivo que eles desatassem aos tiros uns aos outros para aprenderem compaixão pelas vítimas da guerra. Estou certo que apreciam a minha sensatez neste caso. E eu tiro a lata de spray vermelho que tenho na mochila. E eu pendurado na janela, a ver o professor que anda de um lado para o outro, enquanto fala, como nas aulas. E vejo que ele olha para mim quando diz: Repare que não me acusam de um ato provável, mas sim de promover e incitar comportamentos dos meus alunos que os aqui presentes considerem reprováveis. Dizem que confundir os meus alunos, esquecendo-se que a confusão faz parte da natureza do aluno e é a condição da sua idade. É verdade que o meu prefeito disse: faça como qualquer pessoa não querer fazer, porque sem confusão não se ensina, não se aprende e não se pensa. São confusos os meus alunos, fazem atos que os aqui presentes considerem reprováveis, então não deveriam ser culpados as pessoas. Todos os alunos que alguma vez agiram fora do que é considerado legal, normal ou aceitável. Gostaria de ver essas pessoas a aceitar o seu coto de responsabilidade nas ações dos seus alunos, como eu faço aqui e com orgulho, embora os presentes as considerem reprováveis. E eu escrevo filhos da puta no lado de fora da sala 501. E eu encontro a pistola do meu pai, meto na mochila e corro para a escola, enquanto o professor continua a dizer: Sei que discutem internamente qual seria a sanção mais razoável para a minha conduta. De forma conclusiva, expulsão, passar o caso à polícia ou um simples pedido de desculpas público. Peço, humildemente, o direito de fazer uma sugestão. Parece-me que a punição mais adequada seria um aumento salarial. Estamos todos cá fora. E eu digo que é se entrarmos lá dentro. Fazemos qualquer coisa, seja o que for. Tenho as pernas arteriais. Tenho as mãos sujas de tinta vermelha. Tenho vontade de ir à casa de banho. tenho a pistola do meu pai. Tenho vontade de lhes partir a boca. Tenho medo. O professor diz: finalmente, sei que não vou poder dar a próxima aula aos meus alunos e que lhes está a gostar de serem parte deste processo e obedecerem à verdade que lhes repeti. Gostaria, na medida do possível, que lhes transmitissem aquilo que aqui disse, acrescentando que esta é a minha última aula, que a matéria está dada, que faz o exame de avaliação, que entenderem necessário. E nesta altura nós dizemos: Vamos entrar. E eu digo que não. Por isso a gente fecha uma dispensa. E eu bato na porta e grito. E nós entramos na sala.
Toda a gente está em silêncio. O professor acabou agora de falar. E nós entramos. Professor de pé no meio da sala. Nem um som. Entraste pela sala e partimos tudo. Partimos cadeiras. Partimos mesas. Partimos o quadro preto. Partimos braços. Partimos a cara aos professores, aos pais e a toda a gente. Eu filmei tudo com o telemóvel. A gente a empurrar-me à salada neles. Deitámos instantes ao chão. Eu puxei da arma. Eu vi a arma. Os professores joelhos a chorar. Os pais joelhos a chorar. As pessoas do Ministério, da Câmara, todos joelhos a chorar. E eu a filmar tudo com o telemóvel. E eu ao pontapé à professora de matemática. E eu com uma lata de spray a pintar a parede. Entraste pela sala e partimos tudo. Partimos cadeiras. Partimos mesas. Partimos o quadro preto. Partimos braços. Partimos a cara aos professores, aos pais e a toda a gente. Eu filmei tudo com o telemóvel. A gente a empurrar os professores à salada neles. Deitámos instantes ao chão. Eu puxei da arma. Eu vi a arma. Os professores joelhos a chorar. Os pais joelhos a chorar. As pessoas do Ministério, da Câmara, todos joelhos a chorar. E eu a filmar tudo com o telemóvel. E eu ao pontapé à professora de matemática. E eu com uma lata de spray a pintar a parede. Entraste pela sala e partimos tudo. Partimos cadeiras. Partimos mesas. Partimos o quadro preto. Partimos braços. Partimos a cara aos professores, aos pais e a toda a gente. Eu filmei tudo com o telemóvel. A gente a empurrar os professores à salada neles. Deitámos instantes ao chão. Eu puxei da arma. Eu vi a arma. Os professores joelhos a chorar. Os pais joelhos a chorar. As pessoas do Ministério, da Câmara, todos joelhos a chorar. E eu a filmar tudo com o telemóvel. E eu ao pontapé à professora de matemática. E eu com uma lata de spray a pintar a parede. Fiquei cego, percebem? Uma data de gente nas janelas a espreitar. Uns a gritar, outros a aplaudir. E os que estavam dentro da sala levantavam-se e corriam. Outros escondiam-se debaixo das mesas. Professores, pais, a diretora junto a guinchar. E o professor de filosofia, junto do diretor. E o diretor, junto do professor, mesmo no meio da sala. O diretor parecia que ia fazer qualquer coisa. O professor tinha um ar calmo. Eu até pensei que fosse um claro. Nós vamos seguir logo em intervalo. Eu disparei. Como se tivesse que ir ali, na sala. E os que estavam nas janelas começaram a gritar. Eu nunca parei de filmar. O professor tinha um ar calmo. Não percebi quem tinha acertado. Eu vi quem tinha caído. Disseram ao diretor, ao professor. Alguém caiu. Eu tinha apontado na direção deles. Eles estavam junto do outro. No meio da confusão, não conseguíamos ver. Ah, mas no vídeo, vê-se bem. Eu filmei tudo com o telemóvel. A imagem não é muito boa, mas no vídeo vê-se bem que somos nós. Está bonito. Vê-se bem que ele levou um tiro. Toda a gente pode ver. O professor tinha um ar calmo. Mais palmas para ele. Queria chamar o encenador, o responsável do grupo, Carlos Soares, para vir juntar-se a nós. E queria chamar o autor, que está aqui connosco também, o Tiago Rodrigues. Para proceder à habitual entrega do símbolo dos panos, que é um cato. Muito obrigado por terem vindo, espero ver-vos mais logo ou amanhã, no último dia deste quarto Festival dos Panos. Obrigado.
Até pode lá estar. Mas está escuro, não é bem. Deixaste cair? Não sei.